Bom dia a todos e todas. Bem-vindos à quarta aula de Geometria Algébrica 2. Deixa eu relembrar que na aula passada nós introduzimos a noção de esquema e de morfismos de esquemas, em particular esquemas afins. E na aula de hoje a gente vai estudar de maneira mais aprofundada morfismos de esquemas e vamos ter um primeiro vislumbre da abordagem relativa devida a Grothendieck. Então, vamos recomeçar relembrando de Geometria Algébrica 1 alguns aspectos da equivalência de categorias entre variedades afins sobre um corpo algebricamente fechado e K-álgebras finitamente geradas sem divisores de zero. Então, em particular, dadas duas variedades afins x e y, a gente tem uma bijeção entre morfismos de variedades de x para y e homomorfismos de K-álgebras do anel de coordenadas de y para o anel de coordenadas de x. A gente vai querer definir uma bijeção análoga para esquemas afins. Então, a gente começa com dois anéis A e B, considera os esquemas afins associados x, spec de A, e y, spec de B, e começa com um homomorfismo de anéis φ entre A e B. A gente vai querer definir um morfismo de esquema associados que vai de spec de B para spec de A. Então, vamos começar primeiro definindo a nível de conjunto ou espaços topológicos. Então, como conjunto, a gente define a função f de spec de B para spec de A da seguinte forma. Dado um ideal primo Q de B, a gente define a sua imagem P como sendo a imagem inversa do ideal Q pelo homomorfismo de anéis φ. É fácil verificar que P é um ideal primo de A. Então, a gente tem uma função de spec B para spec A, e eu deixo como um exercício fácil vocês verificarem que essa função é uma função contínua com relação à topologia de Zariski. Mas a gente quer um morfismo de esquemas, ou seja, a gente vai ter que definir um morfismo de feixes de anéis em spec de A, do feixe estrutural do spec de A para a imagem direta do feixe estrutural de spec de B. A gente precisa disso para ter um morfismo de espaços localmente anelados. Então, como que a gente vai definir esse morfismo a nível de seções? Bom, lembra que a gente vai querer também que, quando a gente olha para o homomorfismo induzido nos talos, a gente tenha um homomorfismo local. Então, vamos ver primeiro localmente o que a gente espera. Se eu tenho um homomorfismo de anéis φ de A para B, a gente tem induzido um diagrama comutativo com as restrições, com os mapas, os homomorfismos naturais para as localizações nos respectivos primos, né? Ou seja, a gente tem um homomorfismo de anéis de A para a localização de A em P, que simplesmente associa um elemento A sobre 1, e o mesmo para B, de forma que esse diagrama comute. Então, o homomorfismo de AP para BQ, ele é definido da seguinte forma. Eu tomo um quociente da forma A sobre B e levo num quociente da forma φ de A sobre φ de B. Né? Então, é fácil verificar que se B não pertence a P, então φ de B não pertence a Q, então isso está bem definido e, de fato, é um homomorfismo de anéis locais. Então, agora, quando eu olho para o morfismo de esquemas, e a gente vai querer definir agora o morfismo de feixes de anéis, o que a gente vai querer que aconteça é que nos talos, o homomorfismo de anéis locais associados, a gente quer que esse que está no retângulo em azul ao final do slide, a gente vai querer que esse homomorfismo local seja exatamente o homomorfismo φ de Q induzido por φ. Então, a gente vai, na verdade, forçar isso.
definindo o morfismo de feixes de anéis da seguinte forma. Dado um aberto U em spec de A, eu lembro que as seções do feixe estrutural sobre esse aberto são funções S que vão de U para a união dos talos para todos os pontos no aberto. Não são funções quaisquer, são funções que localmente são dadas por quocientes de dois elementos de A. E a gente vai associar a essa função uma função agora definida na imagem inversa de U, que vai associar a cada Q nesse aberto o elemento obtido por composição, né? Então, isso vai ser, essa definição é bastante natural. Eu lembro que f de Q é exatamente P, e aí eu simplesmente componho a minha seção original S com esse homomorfismo local φ de Q. Então, dessa forma, eu deixo como exercício vocês verificarem que isso de fato define um morfismo de feixes de anéis. E, além disso, que nos talos, o homomorfismo local induzido nos talos coincide exatamente com o homomorfismo local φ de Q. Então, essa é uma definição que é bastante natural e é importante que vocês verifiquem, se convençam de que isso tudo funciona. Agora, reciprocamente, a gente pode começar com um morfismo de esquemas de spec de B para spec de A, e a gente vai querer construir um φ a partir daí. Então, a gente pode definir o homomorfismo de anéis φ simplesmente olhando para o F tralha nas seções globais, né? Então, as seções globais de spec de A, como a gente viu na aula passada, é exatamente o anel A. Então, a gente vai ter que, olhando para as seções globais, a gente obtém um homomorfismo de anéis de A para B. E a afirmação é que o morfismo de esquemas FF tralha coincide com o morfismo associado a esse homomorfismo de anéis. Então, como que a gente mostra isso? Eu vou começar a dar uma ideia da demonstração e vou deixar como exercício vocês finalizarem. Então, primeiramente, vamos olhar para as propriedades de morfismos de feixes de anéis, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem um morfismo de feixes de anéis, a restrição vai comutar com os morfismos de anéis, né? Então, a gente tem em cima o morfismo em seções globais, que é um homomorfismo φ de A para B, e a gente pode restringir para o talo de cada um desses esquemas nos respectivos pontos, né? Com isso, a gente vai ter um homomorfismo de anéis locais de A, do anel local de A em F de Q, para o anel local de B, de spec B em Q. Então, esse F tralha Q é um homomorfismo local, e isso significa que a imagem inversa do ideal maximal de BQ, e isso é exatamente o ideal gerado por Q, vai ser o ideal maximal do anel local AFQ, que é exatamente FQ, que é um primo de A, vezes o ideal gerado por FQ. Ok, então a gente tem essa igualdade entre esses ideais maximais, e agora o que a gente vai fazer é usar a comutatividade desse diagrama. Em vez da gente tomar a imagem inversa por F tralha Q, a gente vai olhar para a imagem inversa de Q pelo homomorfismo de restrição ρ. Então, com isso, a gente tem exatamente o ideal Q de B.
e depois a gente olha para a imagem inversa de A. E isso vai ser o mesmo que a gente tomar a imagem inversa pela restrição de A para AFQ da imagem inversa desse ideal maximal. E isso vai ser exatamente, vai nos dar exatamente que f de Q é a imagem inversa de Q. Ou seja, a nível de conjuntos, a função f é exatamente a função induzida por φ. E agora falta a gente verificar que a nível de morfismos de feixes de anéis, a gente também tem essa coincidência. Para isso, o que a gente faz é verificar isso localmente, né? Então, localmente, a gente tem que o F quetralha é igual a F de Q, e aí eu deixo como exercício vocês verificarem que os morfismos de feixes associados a φ é exatamente o F tralha. Então, a moral desse exercício é o seguinte: se eu tenho dois morfismos de esquemas que coincidem a nível de função contínua e coincidem nas restrições aos talos, então esses morfismos coincidem. Isso vai seguir das propriedades locais de feixes de anéis. Então, deixo como exercício vocês fazerem essa verificação. Ok, então a conclusão que a gente tira disso é de que existe uma bijeção entre o conjunto dos morfismos de esquemas de spec B para spec A e o conjunto dos homomorfismos de anéis de A para B. Essa bijeção preserva a composição e preserva a identidade, né? A gente vai olhar para isso mais para frente como uma equivalência de categorias. Mas agora, voltando à geometria algébrica 1, se vocês fizerem uma revisão dessa parte da matéria, vocês vão ver que não só a gente tinha uma bijeção entre morfismos entre variedades afins, mas a gente podia afrouxar um pouco essas condições. De forma mais geral, dada uma variedade quase projetiva X e uma variedade afim Y, os morfismos de X para Y, como morfismos de variedades quase projetivas, estão em bijeção com homomorfismos de K-álgebras do anel de funções regulares em Y para o anel de coordenadas de X. E com isso, eu deixo como exercício você generalizar a construção que a gente fez anteriormente e mostrar que, na verdade, se você começa com um anel A e qualquer esquema X, existe uma bijeção entre morfismos de esquemas de X para a spec de A e homomorfismos de anéis de A para o anel de seções globais de X, né? Então, eu aproveitei para introduzir essa notação. Gama de X OX é simplesmente o anel das seções do feixe estrutural sobre X. Ok, então agora eu vou falar um pouco sobre a abordagem relativa introduzida por Grothendieck. Então, Grothendieck, quando introduziu a teoria de esquema, ele observou que, na verdade, teoremas sobre variedades não eram apenas teoremas sobre variedades, eles eram teoremas sobre morfismos de variedades. Então, dado um esquema fixo S, um S-esquema ou um esquema sobre S é um esquema X juntamente com um morfismo de esquemas de X para S. E um morfismo de S-esquemas é um morfismo de esquemas
de x para y que faz esse diagrama como está. Por um abuso de notação, quando o esquema fixo S é um esquema afim, spec de A, a gente diz que os esquemas envolvidos são A-esquemas. E agora vamos ver um exemplo. Quando eu tomo K um corpo e X, spec de A, um esquema afim, dizer que X admite uma estrutura de K esquema, ou seja, dizer que eu tenho um morfismo de esquemas de spec de A para spec de K, é equivalente a dizer que existe um homomorfismo de anéis de K para A, ou seja, que A tem estrutura de K-álgebra. E se eu tenho duas K-álgebras A e B, com K-esquemas associados, spec A e spec B, então existe uma bijeção entre morfismos de K-esquemas entre spec B e spec de A e homomorfismos de K-álgebras entre A e B. E agora vamos entender o que são morfismos de esquemas entre spec de K e um esquema qualquer X. Então, vamos fixar K um corpo, e eu lembro que, nesse caso, o spec de K consiste de um único ponto zero, que é um ponto aberto e fechado. E vamos tomar um esquema qualquer X. Então, dado um morfismo de esquemas de spec de K para X, primeiro vendo esse morfismo como função, eu posso olhar para a imagem do único ponto de spec K, 0, e isso vai me dar um ponto xzinho do esquema X. Então, associado a um morfismo desse tipo, eu tenho um ponto de X. Mas a gente tem mais ainda, né? Juntamente, um morfismo de esquemas, ele é uma função contínua, juntamente com um morfismo de feixes de anéis. E nesse caso, quando a gente olha para o homomorfismo de anéis locais nos talos, a propriedade de ser um homomorfismo local diz para a gente que a imagem inversa do anel do ideal maximal de K é o ideal maximal de X. Mas a imagem inversa do ideal maximal de K, que é 0, é exatamente o núcleo desse homomorfismo local. Isso nos diz, então, que esse homomorfismo local, ele induz uma inclusão de corpos do corpo residual de X, que, por definição, é o quociente do anel local em X por seu único ideal maximal, no corpo K. E, reciprocamente, dado um ponto no meu esquema X e uma inclusão de corpos do corpo residual no ponto X para o corpo K, isso define, é possível definir um morfismo de esquemas F, de spec de K para X, que leva 0 em X e que, para cada aberto U de X, a gente, que contenha o ponto X, o morfismo de feixes de anéis nesse aberto U vai levar o anel de seções sobre U para K, associando uma seção S à sua restrição no ponto X, seguida, a gente primeiro restringe ao ponto X e depois a gente olha para a imagem pelo quociente, pelo ideal maximal. Então, compondo isso com a inclusão dada de Kx para K, a gente tem um homomorfismo de anéis. E uma observação
que é fácil de verificar dessa definição é que quando a gente olha para o homomorfismo local induzido nos talos, a gente tem exatamente o quociente do anel local de X pelo ideal maximal, seguido da inclusão do corpo residual em K. Então, a conclusão é que existe uma bijeção entre o conjunto de morfismos de spec K para X e o conjunto de pares X e da forma X, um elemento do espaço topológico X, um ponto no espaço topológico, e I, uma inclusão do corpo residual de X no corpo K. Se o esquema com o qual a gente começou é um K-esquema, então os homomorfismos de anéis vão ter que ser compatíveis com a estrutura de K-esquema, e isso vai implicar que para qualquer ponto X, a gente tem uma inclusão de K no corpo residual e que vai ter que ser compatível com essa... Compondo com a inclusão de Kx em K, vai ter que me dar a identidade em K, né? Ou seja, os morfismos de K-esquemas entre o espectro de K e o K-esquema X está em bijeção com os pontos de X cujo corpo residual coincide com K. Então, vamos ver agora um exemplo para a gente entender um pouco como que os corpos residuais variam quando a gente varia o ponto de um esquema. Então, vamos começar com um exemplo muito simples, que a gente começa com K, um corpo algebricamente fechado, e a gente considera a reta afim sobre K. Por definição, esse é o espectro do anel de polinômios em uma variável T com coeficientes em K. Como o corpo K é algebricamente fechado, a gente sabe que os ideais maximais são exatamente da forma T menos A para A algum elemento de Q. E, portanto, como conjunto, a reta afim ela consiste de um ponto MA, né, o ideal maximal de A, para cada A elemento do corpo, união o ideal primo, que é o ideal zero. Esse é o ponto genérico da reta afim. E agora vamos calcular quem são os corpos residuais desses pontos. Então, para cada primo em K de T, o anel local desse esquema no ponto P vai ser simplesmente a localização desse anel de polinômios nesse ideal primo. E o corpo residual é o quociente desse anel local pelo ideal maximal, que é exatamente o ideal gerado por P. E é fácil vocês verificarem que vão ter duas possibilidades. Quando o ponto P é um ponto fechado, né, ele é da forma ideal maximal associado a A, esse corpo residual é isomorfo a K. Enquanto que para o ponto genérico, esse corpo residual ele vai ser o corpo de funções da reta afim sobre K, né? Então, é o corpo quociente do anel de polinômios KT. Então, esse é o caso de um corpo algebricamente fechado. E eu vou deixar como exercício vocês descreverem quais são os corpos residuais para um corpo não algebricamente fechado. Mais precisamente, a gente vai tomar o K, o corpo K, como sendo o corpo dos números racionais. Nesse caso, a gente pode definir a reta afim sobre os racionais como sendo o spec do anel de polinômios na variável T com coeficientes em Q. E, novamente, a gente sabe descrever quais são os ideais maximais desse anel.
ele consiste dos ideais principais gerados por polinômios irredutíveis. Agora, esses podem ter grau maior do que 1. E o ideal zero, né, que é o ponto genérico da reta afim. E como exercício, eu deixo vocês descreverem quais são os corpos residuais K de X para cada um desses pontos. Para o ponto genérico, a gente vai ter a mesma resposta de antes, isso vai ser o corpo das funções racionais Q de T, e vai ser os casos interessantes vão ser para os pontos que correspondem a polinômios irredutíveis. E aí o que vocês vão verificar é que todas as extensões finitas do corpo dos números racionais vão aparecer como corpo residual de algum ponto. Então, quando a gente estuda esquemas sobre Q, a teoria de Galois vai ter um papel importante aí. Ok, agora eu vou querer discutir um outro exemplo muito importante, que é, novamente, é um esquema afim, mas que não é um tipo de esquema que não aparece quando a gente estuda geometria algébrica 1 e variedades afins clássicas, né? Então, a gente começa com um corpo qualquer K, e eu vou considerar o anel dos números duais. Por definição, o anel dos números duais sobre K é o quociente do anel de polinômios K de epsilon pelo ideal gerado por epsilon ao quadrado. Esse anel tem um único ideal primo, que é o ideal gerado por epsilon. Então, eu estou chamando esse ideal primo de P. Então, como espaço topológico, novamente, a gente tem um único ponto. E agora a gente vai entender, vai querer entender o que significa dar um morfismo desse espectro do anel dos números duais para um certo esquema X. Então, como esse nome sugere, como essa notação sugere, o espectro do anel dos números duais vai ser muito importante quando a gente estiver trabalhando com infinitesimais, né? Então, esse epsilon que aparece nessa notação, ele de fato não é à toa, ele sugere que esse anel ou esse espectro está representando, de alguma forma, construções infinitesimais. Então, vamos ver isso. Primeiramente, vamos observar que o anel local desse esquema, no seu único ponto P, ele vai ser exatamente o anel dos números duais, que tem um único ideal maximal, que é o único ideal maximal, que é o ideal gerado por epsilon. O corpo residual desse ponto vai ser naturalmente isomorfo a K. E agora o objetivo é a gente descrever quais são todos os morfismos de K-esquema do espectro do anel dos números duais para um K-esquema X. Ok, então vamos ver como isso funciona. Então, para isso, primeiramente, eu vou dar uma definição que a gente já viu no contexto de geometria algébrica 1, que é aquela de espaço tangente de Zariski. Então, dado um K-esquema X e um ponto X em X, a gente denota o corpo residual por K de X e a gente define o espaço tangente de Zariski do esquema X em X como sendo vai ser um espaço vetorial. Isso vai ser o espaço vetorial dual ao espaço vetorial mx módulo mx quadrado. Então, para quem nunca encontrou essa construção, a primeira coisa que tem que se verificar é que mx sobre mx quadrado tem uma estrutura natural de kx espaço vetorial,
E aí a gente toma o dual como espaço vetorial, ou seja, o espaço vetorial das aplicações lineares de mx² em K de x. Ok. E com essa definição agora, a gente vai ver que... repara que quando a gente definiu isso em geometria algébrica 1, primeiro a gente deu uma definição geométrica do que seria um espaço tangente, e a gente mostrou, num teorema, que existia um isomorfismo entre esse espaço tangente geométrico com esse espaço tangente definido de Zariski, definido dessa forma mais abstrata. Agora, quando a gente está estudando geometria algébrica do ponto de vista dos esquemas, a gente começa com essa definição abstrata. Mas é sempre bom lembrar, né, que ela, na verdade, quando a gente aplica a variedades afins, ela, de fato, corresponde a uma noção geométrica. Ok, então agora vamos supor que a gente tem um morfismo de K esquemas do espectro dos números duais para X. Bom, o espectro do anel dos números duais possui um único ponto, que é o ideal gerado por epsilon, e esse ponto vai ser levado em algum ponto X do esquema X. Ok, então, esse morfismo de esquemas, em particular, determina um ponto de X. E agora a gente vai ver que ele determina mais do que isso. Então, novamente, como a gente fez no caso de morfismo de spec K para X, a gente vai analisar o que está acontecendo a nível dos talos, nos anéis locais. Então, o homomorfismo, o morfismo de feixes de anéis F-tralha, nos talos, ele vai ser um homomorfismo de anéis locais do anel local do esquema X no ponto X para o anel dos números duais. Como esse homomorfismo é local, a imagem inversa do ideal maximal, que é o ideal gerado por epsilon, tem que coincidir com o ideal maximal do anel local de X em X. Então, a gente tem essa igualdade de ideais no anel local. E vamos ver o que isso diz para a gente. Então, a primeira observação é que essa igualdade, ela vai permitir que o F tralha local permite que ele induza um homomorfismo do corpo residual, ou seja, do quociente do anel local pelo ideal maximal, no corpo K, que é o corpo residual do único ponto do espectro dos números duais. E como a gente está falando de homomorfismos de K esquema, esse homomorfismo de corpos ele tem que ser compatível com o homomorfismo estrutural de K para os corpos residuais. Ou seja, na verdade, o que a gente observa é que a existência desses morfismos de K esquemas, que leva o ideal gerado por epsilon em X, ele força que o corpo residual do ponto X seja o corpo K. E mais ainda, essa igualdade, o fato de que a imagem inversa do ideal gerado por epsilon é o ideal maximal de O de XX, vai implicar que o F tralha local ele induza também uma aplicação linear de K espaços vetoriais de mx dual em K. Então, eu deixo como exercício vocês verificarem que, de fato, a gente tem um homomorfismo bem definido. Dado um elemento de mx, a gente olha para a sua imagem por F tralha, toma o quociente pelo ideal gerado por epsilon, isso vai dar um elemento em K. E a gente verifica que, se eu tomar dois elementos do ideal maximal, que diferem por um elemento de mx², a sua imagem vai ser a mesma, né? Então, isso vai seguir exatamente
dessas propriedades assim. Agora, uma aplicação linear de espaços vetoriais de m módulo m quadrado para cá, nada mais é do que um elemento do espaço vetorial dual, que é o espaço tangente de Zariski. Então, recapitulando, o que a gente viu é que, dado um morfismo de K-esquemas do espectro do anel dos números duais para X, isso determina um ponto xzinho em X e também um vetor tangente de X em X, né? Ou seja, um elemento do seu espaço tangente de Zariski. Exercício. Reciprocamente, se você começa com um ponto de X, cujo corpo residual é K, e um elemento no espaço tangente de Zariski de X em X, então é possível construir um morfismo de K-esquemas entre o espectro do anel dos números duais e X, de forma que a imagem do único ponto seja o ponto X dado e de forma que o homomorfismo local nos talos induz exatamente o vetor V do espaço tangente dado. Então, a conclusão, né, que eu ilustrei nessa figura aqui é que existe uma bijeção entre o conjunto dos morfismos de K-esquema entre spec do anel dos números duais e um K-esquema X e o conjunto dos pares XV, onde X é um ponto de X com um corpo residual igual a Q e V é um elemento do seu espaço tangente de Zariski. Na próxima aula, a gente vai revisitar um exemplo que a gente estudou na primeira aula de morfismos entre variedades afins. Nesse caso, a gente estudou fibras desse morfismo específico. Discutimos que, sobre o ponto geral da reta afim, a fibra é uma quádrica, é uma cônica não singular, enquanto que, sobre o ponto zero, a fibra é uma reta, e a gente se convenceu de que essa reta deveria ser contada com multiplicidade 2. Então, isso vai ser formalizado na próxima aula. Nós vamos considerar um morfismo entre dois esquemas e vamos considerar a fibra desse morfismo. Então, como conjunto, a gente pode definir como sendo a imagem inversa de um ponto, mas a gente vai querer dar uma estrutura de esquema a essa fibra. É o que a gente chama de fibra esquemática. E aí a gente vai conseguir formalizar a discussão que a gente fez na primeira aula. Até lá!